Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga. O bem começa agora. E começa agora convidando você. Faça parte e faça a sua parte. Entenda que você faz parte do coletivo, que nenhum de nós é nada sozinho. E que tudo que fazemos vai repercutir na vida do outro, vai repercutir na sua rua, vai também repercutir na sua família e na sociedade. Então, pense duas vezes em cada ação que você vai fazer na sua vida. Cada escolha que você faz é uma decisão que você toma e essa decisão também vai impactar a sua vida e a vida de outras pessoas. Algumas pessoas dizem assim, vamos falar do perdão, por exemplo. Eu não perdoo, eu não me esqueço. O que essa pessoa não sabe ainda, porque ela não entende e ela não se ouviu e ela não viu, que quando ela não perdoa, quando ela não compreende a vulnerabilidade do outro, é ela quem fica com a dor. É como tomar um veneno e querer que o outro morra. Então, até por uma questão de compreensão das suas próprias emoções e sentimentos, você pode mudar. E você pode fazer boas escolhas. Qual o seu papel dentro da família? Você é pai, é filho, avô, avó, você também é tio, tia, você faz todo, nós preenchemos esses papéis durante a vida. E de que forma que nós preenchemos esse papel? Dentro da família e também o profissional, e a profissional que você, mulher, que você, homem, é na sociedade, de que forma que você pratica? E tudo isso repercute nas nossas emoções. Nós hoje vamos falar de uma pessoa que fala sobre que o afeto afeta, o quanto é importante olharmos para cada ser humano com afeto, com responsabilidade e sem julgamento para condenar ou absolver, apenas observar e compreender, acolher. E foi justamente isso que esta grande mulher, essa grande alagoana, Nise da Silveira, uma doutora formada em psiquiatria, nós vamos falar sobre ela e sobre um grande projeto que está sendo estabelecido agora aqui em Alagoas durante um ano, sobre todos os trabalhos que ela fez e como podemos utilizar todo o conhecimento, todo o afeto que ela deixou em tudo que ela fez, para que nós possamos utilizar e ainda impactar vidas de maneira positiva. E quem está para falar aqui sobre isso hoje, nada mais do que Vinícius Palmeira, esse grande estudioso, essa pessoa que faz grandes transformações sociais e é um produtor cultural. E nasceu do coração dele esse projeto. Nós vamos falar sobre isso e como isso vai impactar vidas aqui em toda Alagoas. Vinícius, que alegria te receber aqui hoje para falar de um assunto tão necessário, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no mundo todo. Muito obrigado pelo convite, Maristela. É um privilégio a gente falar de Nise, uma pessoa que teve sob a responsabilidade de uma transformação de hábitos e de procedimentos do tratamento das pessoas com transtorno revolucionária. E foi, como você colocou muito bem, a revolução pelo afeto. É assim que a nossa Nise traça e conduz a sua trajetória profissional e transforma o tratamento na humanidade, né? Não é a Nise, ela não tem apenas uma ação local ou nacional, mas mundial. A partir dela, o tratamento da loucura e dos transtornos mentais se modificaram radicalmente, substancialmente e com o uso do afeto na sua condução. Nós estávamos conversando aqui em off, né, o quanto há mais de 100 anos atrás, né, 120 anos atrás, quando ela se formou, né? Não, 120 ela nasceu. Nasceu. Ela formou em 38. Em 38 ela se formou no meio de 157 homens, né, na psiquiatria. Ela foi a única mulher corajosa à frente do tempo, mais de 100 anos à frente do tempo. Isso com certeza. Isso ela foi. E uma coisa que nós estávamos conversando, como o transtorno era cuidado naquela época, ou seja, ele era as pessoas que tinham transtorno
transtornos, elas eram torturadas com choque elétrico, com lobotomia, eram torturadas. Isso hoje nós olhamos para trás e vemos, isso não era uma intervenção para a cura, né? É milenar essa conduta equivocada e perversa, ela tem uma história milenar. A loucura sempre foi, primeiro rejeitada, depois confinada, no confinamento maltratada, torturada e até assassinada. As pessoas passaram por isso durante séculos, durante milênios. Nós, quando estudamos a história da humanidade, a gente vai ver isso em sociedades das mais antigas, né? Onde a pessoa com transtorno era imediatamente retirada do convívio dos demais. Então, ela é um grande divisor de águas, a nossa Nise, nesse aspecto, porque ela vai romper com um paradigma de tratamento e de maltrato, né, que custou milênios à própria humanidade. Quanto nós não perdemos, quantos que foram chamados de loucos e gênios, né? Nós temos Van Gogh, Camille Claudel, nós temos tantos nomes da história da humanidade que tinham transtornos e que receberam um tratamento tão inadequado. Então, a nossa Nise vem transformando tudo isso e vem transformando, utilizando o afeto, utilizando a atenção ao outro e instrumentalizou essa aproximação através das artes. Ela colocou a arte como uma ferramenta para a cura, Isso. Inclusive, além da arte, né, porque o que nós compreendemos, né, do inconsciente é que ele é muito mais rico, porque ele tem muito mais informações, mas ele é bloqueado do que o nosso consciente. Então, quando você está, por exemplo, uma coisa que a gente brinca hoje, né, às vezes você está no telefone e você começa a rabiscar, ali é o seu inconsciente rabiscando. Sim. De alguma forma, o seu estresse, a sua ansiedade, ela está sendo expressa ali. E quando ela trabalhava as questões do desenhar, o desenhar significa colocar o inconsciente em exposição para que nessa exposição possa ser transformado. Porque você não pode transformar algo que você não consegue ver. E só o fato de você olhar o desenho que você fez, tanto é que hoje existem as mandalas terapêuticas, né, que foram Sim. criadas, mas todas elas baseadas, iniciadas nesse processo lá, que foi com Jung, e Nise da Silveira esteve com ele, sempre em correspondência. Uma porque troca científica é muito uma importante troca, que enriqueceu. E quanto é importante isso? Com certeza, a gente não pode viver em si mesmado, né? E É necessário ir para o mundo. E ela lagoana aqui. Alagoana, que é uma característica bem alagoana, né? E para o mundo. Nós temos isso desde a nossa separação com Pernambuco, que nós vivemos no mundo, né? E influenciamos, inclusive, o país. A nossa Nise é um exemplo disso. Um exemplo de pessoa que se projeta com o seu trabalho inédito, inovador para o mundo. E esse ano nós comemoramos os seus 120 anos de vida. Se tivesse conosco, nossa Nise Magalhães da Silveira teria hoje 120 anos. E esse ano de 2025 é um ano que ele comemora esses 120 anos durante todos esses meses. Olha, uma coisa que é muito importante a gente observar também, é que para que ela fizesse tudo isso, você sabe que nós precisamos. Qualquer atitude, qualquer decisão que a gente tome na vida, a gente tem parceiros. E ela teve o parceiro, o marido dela, que era primo. Ela se casou, mas ele também era um médico sanitarista, e eles fizeram um pacto, né? Sim. Que pacto foi esse? Um pacto de não ter filhos, para dedicar a vida ao trabalho científico que eles traçaram, né, para a sua vida, para a sua existência. E foi uma entrega de muita beleza, porque ainda mais nos anos 30, você imagina, a humanidade tinha outros conceitos, né? Então, muito dificilmente profissionais abriam tanto de sua vida pessoal e de sua estrutura social para quase que uma aventura como essa. Mas foi uma aventura bem sucedida, deu à humanidade um estudo e uma abertura de novas possibilidades. E novas direções, uma nova direção da psiquiatria. Uma ruptura com o maltrato. Né? Eu acho que, sobretudo, é isso. Uma ruptura com o maltrato, com a maneira desprezível que se tratava
a loucura na humanidade. Então, a nossa Nise teve esse papel, algo bem brasileiro, né? Porque afeto é coisa nossa, né? Com certeza. A gente é um caldeirão cultural onde o afeto ele é preponderante, é um traço brasileiro. Então, essa mulher mostrou ao mundo que não é com a estupidez, não é com a imposição, não é o autoritarismo que tem espaço para o inconsciente do outro. Muito pelo contrário, é o afeto, é a aproximação. É o acolhimento. É fazer com que esse inconsciente venha à tona. É isso que, de uma certa forma, a gente também experimenta com esses anos de comemoração dos 120 anos da Nise. Isso. Agora, eu gostaria que você dissesse para a gente como é que nasceu, porque, é claro, você é um produtor cultural. E como produtor cultural, você observou, você quis, nasceu do seu coração fazer essa homenagem. Nós temos tantas pessoas aqui no Brasil e aqui em Alagoas também, nós temos grandes nomes para homenagear em várias áreas. Mas como é que nasceu essa ideia de trabalhar a memória de Nise da Silveira? Eu sei que são os 120 anos dela, mas no seu coração. Os 120 anos. A Nise da Silveira a gente já tinha tido contato com a obra da Nise e nas comemorações dos 100 anos. Em 2005, na secretaria onde eu trabalhava, na Secretaria de Cultura do Estado, já houve uma comemoração, mas que ficou um pouco acanhada, do meu ponto de vista, dada a grandeza desse nome. Agora, aos 120 anos, a gente teve um acolhimento maravilhoso do governo do Estado, através do vice-governador Ronaldo Lessa, que abriu as portas para que a gente trabalhasse um ano comemorativo. Tivemos uma grande vitória no âmbito da educação, porque a escola pública estadual, e aí já agradecendo a secretária Rosiane Vasconcelos e a secretária adjunta também, que veio com toda uma atenção da escola, como disse, da escola pública do Estado, e cujo tema esse ano é Nise da Silveira. Todo ano a educação escolhe um tema e esse ano foi escolhido Nise para se trabalhar durante os meses com as matérias que são correlatas ao tema. Então, inclusive abrindo-se mão de um grande tema, que é inteligência artificial, que está na moda. Mas a inteligência artificial vai ter muito tempo, porque ela vai... Bom, a inteligência artificial mas os 120 anos da para que ela Nise, aconteça. A Nise da Silveira é um grande prompt à inteligência artificial. A partir dela, muitos estudos e algo de novo pode se apresentar para essas novas gerações. Há uma preocupação muito grande, Maristela, que as novas gerações entendam que nós temos aqui uma heroína da pátria, divisora de água no tratamento dos transtornos mentais no mundo. Essa senhorinha hoje nós colocamos uma escultura dela no corredor Vera Arruda, ela olhando para o mar. Lindo, né? Linda com a profundidade e a dimensão da grandeza que ela sempre nos passou. Então, esse ano é um ano comemorativo que a escola elege como tema, a nossa Nise Magalhães da Silveira, e que nós, com o projeto Nise em Cores e Formas, apresentamos por diversos métodos, a diversos públicos, a grandeza dessa alagoana heroína da pátria. E eu sei que vocês vão fazer, né, oficinas e murais do inconsciente. Sim. São 80 oficinas? Isso. Isso espalhadas por todo o Estado? Por todo o Estado. Nise em Cores e Formas tem 3 ações principais. Uma delas é essa, oficinas e murais do inconsciente, que vai acontecer simultaneamente em 10 municípios distintos, sendo que cada município atende a sua macro-região. E nessas regiões, Sérgio, a gente precisa de esclarecer, vão ser atendidos os CAPs, né? Sim, que são os centros de atendimento, Isso. vão pessoas que realmente precisam desse trabalho. Não é apenas um trabalho comemorativo, mas também um trabalho vocês estão oferecendo as oficinas para uma transformação. Isso. Nós nos associamos à Secretaria de Estado da Saúde, através dos Centros de Atenção Psicossocial, que existem em todo o Estado, em alguns municípios com um serviço mais robusto, outros ainda um serviço mais modesto, mas existem em todos os municípios alagoanos. É a rede
de atenção psicossocial, né, através dos centros e de serviços menores associados. Então, nós destinamos 200 vagas aos 102 municípios alagoanos, permitindo que cada município preencha uma vaga a partir desses centros. E aí as oficinas irão acontecer. E o resultado vai acontecer o quê? Porque dessas oficinas eles vão fazer as pinturas, eles vão colocar o seu inconsciente, Isso. vão ser tratados, mas o que vai ser feito depois? Bom, primeiro deixa eu lhe dizer que nós tivemos que montar uma rede de profissionais, é a Rede Alagoana de Artistas Visuais para a Saúde Mental. 30 profissionais, entre artistas visuais, terapeutas, arte-educadores, se reuniram e eles ministrarão essas oficinas, essas 80 oficinas, em todo o estado de Alagoas. Essas oficinas interagirão no processo terapêutico e terá como objetivo 2 grandes exposições. Uma que acontecerá em Arapiraca e a outra que acontecerá em Maceió. E ainda em cada cidade onde vai acontecer, onde sediará as oficinas, murais alusivos ao ano comemorativo aos 120 anos da nossa Nise Magalhães Silveira. E são tantos trabalhos, olha o quanto é importante, são intervenções que fazem a diferença na sociedade, né? E vocês vão também colocar esse trabalho, vai ser feito também um trabalho com as crianças, que é o Nise para crianças. Como é que vai funcionar essa parte? O Nise para crianças, a gente vai aproveitar o mês de outubro, que é o mês destinado às crianças, e nós faremos no Corredor Vera Arruda, ali próximo à escultura da nossa Nise da Silveira, sempre nas quintas-feiras, nos dias 9, 16, 23 e 30, um pavilhão de atividades culturais que interagem com a meninada, com a criançada, levando o Nise como tema. Então teremos uma grande tenda de contação de histórias, outra de pintura, outra de jogos e brincadeiras infantis, uma outra tenda com jogos eletrônicos, uma outra tenda para os nossos especiais interagirem também com as práticas que chamamos de práticas nigerianas. Teremos também um palco com todas as atrações musicais, com circo, teatro, dança, música, porque enfim. Sem cultura, né? E é uma das frases dela que a gente vai ver já, daqui a pouco a gente vai colocar a frase que ela fala sobre a cultura, né? Sim. E esses espetáculos também estão incluídos a questão do Anísio e os Malucos Belezas? Não, aí já é outra já vamos ação. para um espetáculo de dança que vai acontecer no Teatro Gustavo Leite. Aí é com a companhia de teatro de Maria Emília Clarke, que interagindo com o bloco Os Malucos Beleza, que é uma verdadeira instituição, um bloco de carnaval formado pelos usuários do Hospital Portugal Ramalho, numa ação nigeriana de muita grandeza, porque esse bloco tem o acolhimento e o carinho da comunidade. Como disse, ele sai há mais de 40 anos, então esse bloco interagirá com a companhia de dança da Maria Emília Clarke e apresentarão um espetáculo em dezembro no Teatro Gustavo Leite, contando a história da nossa Nise Magalhães Silveira. Isso é maravilhoso. Veja, a arte, né? Eu gostaria de puxar umas fotos aí para a gente ver um pouco quem foi Nise da Silveira. Ela era uma mulher simples, pequena, mas de uma grandiosidade. Olha, ela aí com 40 anos de idade, né? Sim. Então vamos vendo a passagem do tempo, quando ela estava no início. Veja, nesse início de carreira, ela enfrentou Aí já madura no Museu do Inconsciente, com imagens criadas já nas oficinas. Nas oficinas, pelas pessoas atendidas, né? Pelos usuários, os E clientes. esse museu é no Rio de Janeiro, aqui ela já... Aqui já com a idade avançada, né? Que linda. E ela foi uma verdadeira showwoman, porque ela passou a ser uma conferencista importantíssima, né? E as frases maravilhosas dela, a palavra que mais gosto é liberdade. Porque porque a liberdade é que vai dar a capacidade de você fazer transformações. Sem liberdade você não consegue transformar. Sim. A psique humana não pode funcionar sem a cultura. E o indivíduo
né? Porque não é possível sem a sociedade. Então, o indivíduo ele não existe. Então, aquilo que a gente falou no começo do programa, nós dependemos uns dos outros. Não tem como nós existirmos sem o outro. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Quem não se indigna diante... Ela era uma mulher que se indignava com muita competência e projetou essa indignação no curso da sua vida em diversas ocasiões. E é uma chamada de atenção para a gente também não ficar morno, né? Aquela questão do morno. O morno não faz transformação. Uma visão sempre muito bondosa, né, com as questões dos transtornos mentais e com a loucura, né? Essa frase é incrível. O artista, o poeta, né, ele mergulha no inconsciente e volta. Já o doente, o louco, não tem o bilhete de volta. Essa é a diferença. Por isso que é necessário o afeto, o acolhimento, para que ele possa se sentir novamente dentro da história dele. Exatamente. Voltado ao seu contexto, que também a gente tem uma realidade para cuidar. Mas ela também diz uma coisa muito interessante, que gente muito sã, um pouco de loucura é bom, porque gente muito sã, muito chata, normal, né? É muito chata. Não, com certeza, porque você não... Aquela pessoa que não faz nenhuma intervenção, não se indigna com nada, ela não faz nada. Ela não vai intervir, ela não vai se envolver, ela não vai... É como ela passa pela sociedade, passa pela vida e cada um escolhe o seu destino, né? Escolhe, faz as suas... Também não deixa de ser uma forma de medo, né? Sim. Porque muitas vezes nós temos aí um histórico, né, social de imposição, às vezes até política, o medo de você ser retaliado, então você começa a se esconder. Tem muita gente que se esconde, tem aquele que enfrenta. E ela foi uma dessas pessoas. Sim, com certeza. Ela foi uma mulher de enfrentamento e de transformação. Isso. Sem dúvida. E ali, vocês têm 4 semanas, né, de programação infantil em outubro, lá no Corredor Vera Arruda. Vai ter o espetáculo de dança da Nise da Silveira, junto com a nossa querida Maria Emília Clark, com a sua companhia. Um abraço para você, Maria Emília Clark, também. Está sempre aqui conosco. Uma companhia nigeriana, né? Porque é inclusiva, com a participação de pessoas de comunidades, com um trabalho belíssimo da Maria Emília Clark, né? Um trabalho de vida que dá assim, um exemplo bem de mulher forte alagoana. Isso, como Nise. E como Nise também. E ela faz, porque assim, ela trabalha diuturnamente para essa inclusão, né? Às quartas-feiras, em outubro, vocês vão ter... As quintas-feiras de outubro, vai ter a tenda com pintura, as oficinas. Me diz o que vai acontecer aqui nessas quintas-feiras. Isso será uma ação aberta ao ar livre, né? A pretensão ela é voltada para a infância, porque nós queremos apresentar quem é Nise para os nossos pequenos, para que isso se consolide, e o alagoano precisa crescer com as suas excelentes referências que nós temos aí a toda hora. E nós vamos levar dentro da linguagem infantil o conhecimento de Nise. Então, a pintura, os jogos infantis, as recreações lúdicas, que muitas vezes têm se perdido. Também o espaço para as pessoas com necessidades especiais, né? Os nossos especiais. Enfim, será um espaço de interatividade, né? De atividades lúdicas e atividades culturais, associados também a uma programação de palco, com sucessos, como, por exemplo, Casuadinha estará presente para animar a criançada toda. Vai ter uma programação bacana em todas as semanas do mês de outubro, aberta e gratuita ao público, com certeza cairá no gosto da população. O local já é adornado com uma escultura de Léo Santana em bronze, de Nossa Nise da Silveira. Então, é um lugar que vai chamar a população, não só crianças, mas seus acompanhantes também, para momentos lúdicos com Nossa Nise Magalhães da Silveira. Começará às 16 horas e vai até às 20 horas, todas as quintas-feiras de outubro. Nós temos também uma outra atividade, né, da Nise da Silveira, que ela começou a fazer uma interseção, colocando os animais também como
uma forma de afeto, de carinho, Sim. porque o animal, ele é incondicional no amor, né? O cão, Ecoterapia, né? como terapia, levada, ou até hoje é utilizada Sim, nos hospitais, sim, né? Para os idosos, pessoas que estão passando por momentos difíceis, eles levam animais, e para as crianças sim, também, por exemplo, no Hospital do Câncer, as crianças que estão ali, uma forma de ajudá-los, né, a passar por esse momento sim. com mais leveza. A intenção de Nise da Silveira sempre foi levar um pouco mais de leveza para essa dor. E inserção também, né? É, A terapia ocupacional, é, a Nise é mãe da terapia ocupacional no mundo. Foi ela que entendeu da necessidade das pessoas se ocuparem e terem atividade constantemente. e ela também tinha um gato, né? Ela Sim, adorava, ela sim, tinha os gatinhos dela. Então, ela também, pensa bem, porque ela, tendo essa atividade, ela também tinha que cuidar dela, né? sim, Ou quando você cuida de você, você cuida do outro. Então, por isso que ela e o marido fizeram esse pacto, porque eles precisavam de ter energia e força para mudar aquilo que estava posto. sim. Se eles tivessem, como você disse mesmo, bem disse, se eles tivessem que dividir isso, se ela tivesse filhos, ela ia ter que dar toda a atenção para os filhos, e o projeto Dividindo com o projeto de vida dela. e o projeto de vida, e o projeto de vida dela intercedeu direto nas nossas vidas. E Sim, nós agradecemos onde Nise da Silveira estiver, que ela receba todo o nosso carinho, né? com Receba certeza. a nossa homenagem por tudo aquilo que ela fez. Cada um de nós pode fazer a diferença, e você pode fazer diferença aí na sua sociedade. O programa Trilha Social, olha, tem tanta coisa para falar de Nise da Silveira, ela é uma mulher extraordinária, né? Ela foi a primeira psicóloga, né, e que defendeu a psicologia junguiana aqui no Brasil, Sim, porque Jung tinha essa visão também mais humanista. Mas, antes de tudo, ela foi uma mulher que marcou a nossa história. E você, como produtor cultural, está trazendo de novo essa memória. É importante, não podemos esquecer aquelas pessoas que fizeram a diferença. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais no nosso programa, a sua mensagem, e fica à vontade. ok, obrigado. Bom, trabalhar a Nise é trabalhar a memória e trabalhar as grandes referências de alagoanos que transformaram a vida do país, a vida no mundo. Nossa Nise transformou e mudou o paradigma do tratamento dos transtornos mentais no mundo. Não acredito que temos uma expressão tão forte, tão transformadora quanto ela. O fato de ser uma mulher nos engrandece ainda mais, porque mostra a força de uma mulher que mudou a sua época. Queremos convidar todos os alagoanos a ficarem atentos à nossa agenda, às oficinas e murais do inconsciente, ao Nise para crianças e ao espetáculo de Maria Emília Clarke, que é Nise com os Malucos Beleza. Vamos engrandecer com a nossa vibração ainda mais o nome de Nise Magalhães da Silveira. Isso, vocês acompanham aí o Instagram, né, de Vinícius Palmeira, onde vai estar toda essa programação. E nós aqui, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. E nós estaremos esperando você aqui, sempre com novidades e com coisas que vão fazer você refletir e também buscar a ter mais paz no seu coração. Até lá!